Olá, graça e paz. Hoje, Romanos no capítulo 8. Deixe-me lhe dizer aqui algo de início muito importante. Não há como escolher um versículo específico neste capítulo, nesta parte do que Paulo escreveu, porque aqui ele magistralmente encerra toda a sua argumentação sobre a lei, o pecado, o homem, o Espírito, a nova vida, o ministério do Espírito. É algo espetacular. A forma espiritual e gloriosa como Paulo descreve, faz este encerramento de sua argumentação no capítulo 8, é fantástico. Então não tem como nós escolhermos um texto específico. Eu lhe convido a fazer uma leitura sobre este capítulo, que ele é espetacular. Ele já começa no versículo 1 dizendo: agora pois já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Isso é um fato. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Esse é o ministério de Cristo, o ministério do Espírito, que nos dá nova vida, esta nova natureza, com este novo DNA, com essa nova maneira de viver que foi embutida dentro de nós. Nós, do lado de fora, ainda não fomos plenamente transformados, mas aí o discorrer de Paulo diz: olha, aqui agora você tem a capacidade de mortificar a carne, você tem agora o poder dentro de você para viver esta vida, você tem agora, você que tem Cristo, você que tem o Espírito de Cristo dentro de você, agora você tem esta força poderosa que modifica o comportamento, o caráter e os hábitos de sua vida, está dentro de você, porque você agora tem uma relação com Jesus e agora você tem o Espírito da vida dentro de você. A lei do pecado perdeu sua força, perdeu seu reinado, perdeu seu domínio sobre a sua vida. E Paulo descreve, gente, a palavra que eu tenho é magistralmente, não há outra, é aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne. Isso Deus fez enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado, assim Deus condenou o pecado na carne. Jesus, o Filho de Deus, na semelhança da carne humana, do corpo humano, viveu como humano, alcançou a justiça divina, e Deus agora, pelo corpo de Jesus Cristo, o corpo físico de Jesus Cristo, condenou o pecado na própria carne. Isto é o que Paulo está dizendo. O que Deus fez através de Jesus Cristo, do corpo físico de Jesus, condenando o pecado na carne por uma vida santa como a de Cristo, agora flui em você que tem o Espírito. Por isso você não precisa viver mais condenado sob o pecado. E aí ele vai dizer: a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte. Não precisa, gente, não tem como explicar, não tem como escolher um versículo. Mas a do Espírito, a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. A inclinação da carne não se submete à vontade de Deus, por isso há uma luta dentro de nós. Mas agora você foi liberto. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se isso acontece, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se alguém, diz o versículo anterior, não tem o Espírito de Cristo, versículo 9, esse tal não pertence a Jesus. Olha que interessante. Versículo 11, se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Olha que interessante. Agora, nós não precisamos mais
No meu entendimento, não precisamos mais orar por aquele que tem o espírito da vida para que ele receba a cura e bênçãos no seu corpo, porque agora esse espírito da vida está dentro dele e vivifica a carne mortal. Na minha ótica, é assim que Deus promove a cura, a restauração física no corpo daqueles que agora têm o espírito. Eles ativam pelo nome de Jesus, mas o espírito dentro vivifica a carne mortal. E a expressão é o corpo, não é o corpo do pecado simplesmente um conceito, é o físico, o corpo humano. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminham para a morte, mas se pelo Espírito mortificarem, quem mortifica a carne é o Espírito Santo? Não. Quem mortifica a carne é você que tem o Espírito Santo agora, que te dá a capacidade para mortificar esta carne, para quebrar o poder dela, para submetê-la a Deus. Se vocês crucificarem pelo Espírito, se vocês mortificarem a carne pelo Espírito, né, vocês certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba, que significa Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito de Deus fala ao nosso espírito. A porta da conexão foi aberta. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. A perseguição, o sofrimento pela perseguição faz parte. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Aleluia. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, o homem pecador. Na esperança de que a própria criação seja liberta do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Mas não somente ela, diz Paulo, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Deus não quer apenas a alma, ou o espírito, ou o seu coração. Deus quer tudo, o corpo também. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, mas quem espera, pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Vem a intercessão do Espírito. É uma maestria, é magistral o que Paulo fala. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos, nós, de acordo com a vontade de Deus. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse texto está inserido aqui, em tudo isso que eu estou falando. É algo muito maior, né? Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, a esses também chamou, aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Gente, nós não somos mais vistos como pecadores. Uma nova natureza, uma nova identidade foi formada, foi gerada, e é assim que Deus nos vê em Cristo. Aquele que não poupou, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O que é que Deus pode nos negar se ele não negou o seu próprio Filho? Nada. Nada.
Se Deus não nos negou, a nós que cremos verdadeiramente, a nós que nos relacionamos com Deus, que recebemos pela conversão, pelo arrependimento, o Espírito de Deus dentro de nós, o que Deus negará a nós se não nos negou o seu próprio Filho? Nada. Quem nos condenará? Quem tentará a acusação? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará é Cristo Jesus, quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. É aqui, nesse texto, nesse contexto que esse texto está inserido. Porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Deus abençoe sua vida.